Da vitória em Cristo Jesus. Este é o canal Examinando a Profecia. Eu sou o irmão Luciano e você é muito bem-vindo a partir deste momento a participar conosco do nosso estudo do que se refere às dores de parto. Esse estudo nós estamos iniciando agora, essa já é a segunda transmissão. Nós vamos estar postando os vídeos aí, falando deste momento, este momento que Jesus prediz o final dos tempos, dividindo em 3 etapas. Jesus ele cita a primeira etapa que surgiria muitos profetas, muitos falsos profetas, guerras, rumores de guerras, mas nós não deveríamos nos espantar, porque ainda não iria ser o fim. Depois ele cita um segundo momento, que é o momento que entra nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos. Todas essas coisas se assemelham ao princípio das dores, a segunda fase. Nós vamos ver aqui em Mateus 24, e também a terceira fase, que aí já começa a fase da perseguição por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Yeshua HaMashiach, ou Yahushua, ou Yahweh, como alguns gostam de dizer, o Cordeiro, o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos por certo 3 fases. Então, nós estaríamos entrando agora na fase que se refere ao princípio das dores. Sim, uma mulher, antes de dar à luz, ela sente ali as primeiras contrações, e à medida que vai chegando o tempo de dar à luz de fato, as contrações vão aumentando. É interessante nós observarmos isso, porque as Sagradas Escrituras deixa claro, dando que os sinais vão aumentar com a medida do tempo, porque as contrações vão aumentando da medida que a mulher está prestes ali a dar à luz. Então, nós vamos dar continuidade aqui em Mateus 24, nós vamos voltar também em Isaías 13, que foi o tema do vídeo anterior de ontem, e você pode ir acompanhando dia após dia conosco aqui todos os dias, quando nós vamos postando aqui essa sequência. Então, para não ficar muito longo, já vamos começar já. O título aqui na minha Bíblia diz: Jesus prediz o final dos tempos, lá em Mateus 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para se mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o contexto é que eles estão lá no Monte Moriá, aonde atualmente hoje, em 2023, está a Mesquita de Al-Aqsa, no qual foi construída ali no ano de 691, e no ano de 1981, este lugar foi decretado pela ONU como Patrimônio Mundial da Humanidade. E se você contar 1691 mais 1290, que é a profecia de Daniel 12, você vai dar em 1981, que é o ano que a ONU também deu esse título para a cúpula ali da Mesquita de Al-Aqsa, se cumprindo assim a profecia de 1290 dias de Daniel. Então o contexto aqui é o lugar onde eles estão, no templo, o segundo templo, que ali discípulos estavam admirando a estrutura do templo e questionaram Jesus sobre este templo, e Jesus profetizou, e assim já ocorreu, que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Assim de fato ocorreu, como os preteristas gostam de afirmar, que no ano 70 foi destruído o templo
ali por Tito com a sua guarda, que não era a guarda romana, mas sim povos ali do Oriente, que hoje são até mesmo os palestinos que moram ali naquela região, povos muçulmanos que se reuniram junto com Roma para atacar Israel no ano 70. E eles aproveitaram e destruíram o templo, fizeram a ruaça toda sem até mesmo a permissão do general Tito, no que nós vemos na história por Flávio Josefo e outros, que a guarda não era o povo que era de Roma, não, porque Roma chegava nos lugares e ali ele levantava, colocava o sistema do seu senado, seus governadores para os seus governadores, o senado ficava em Roma, para governar ali por eles, e muitos eram daquela própria região. E já sabemos que a rixa entre muçulmanos e também israelenses, judeus, eles vêm da história de Ismael e também de Isaac, dois povos distintos que brigam ali, se acham donos daquela terra, aquela terra é de herança deles, por eles serem de fato filhos de Abraão, tanto Isaac como também Ismael, os muçulmanos. Um lugar onde nós sabemos que é palco de guerra desde quando o mundo é mundo, depois de Noé também, que ali amaldiçoou Cã, filho de Canaã, e nós sabemos que as profecias indicam isso sim. Então, 1290 dias deu 1981, Daniel 12. Depois nós vamos passar também por este estudo. E começa aqui agora, no verso de número 3, os princípios das dores. No verso 3, ele e estando assentado no Monte das Oliveiras, agora já estão no monte, chegando a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e qual sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? Então, um questionamento aqui: quando vai acontecer a destruição do templo? Quando também vai acontecer, importante, o sinal que haverá na tua vinda e no fim do mundo? Ou seja, está falando do fim do mundo. Primeira pergunta quer dizer: quando vai acontecer essas coisas? Que coisas? Sinal da tua vinda e do fim do mundo. E a resposta que Jesus dá é essa: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Fica tranquilo, para que ninguém seja enganado. Muitos vão vir em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, o cristianismo se ia espalhar pelo mundo, e muitos dizendo que estavam em nome de Cristo e enganando a muitos, ou seja, ganhando pelo evangelho, no meu ponto de vista, fazendo comércio da palavra de Deus e vivendo uma vida, vamos dizer assim, regalada, enquanto outros sofrem por causa da palavra de Deus e dizendo que está com Cristo. É Cristo, que Cristo é com ele, Cristo falou com ele e tal. E muitos seriam enganados. De fato, nós vemos que as religiões, Roma e as suas filhas, prostituições, abominações da terra, contaminou e contamina muitos, mas devemos orar e colocar na mão do Criador, que ele sabe de todas as coisas, a história está na mão dele, é só confiar. E diz no verso 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustais, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É necessário que, sim, teríamos guerras intensas, primeira, segunda, conflitos aqui, conflitos acolá, conflitos em todos os continentes, de fato, acontecendo aí, tanto aí do ano do século passado, como também este. Mas ele já começa a dizer que não fica tranquilo, ainda não é o fim, porque desde aquela época já teria até as guerras, o templo seria destruído,
mas ainda não é o fim. E nós vamos entender que no verso agora, a partir de número 7, que ele já começa a entrar no segundo estágio, que é o estágio que eu creio que nós estamos entrando nele, ou já estamos nele, né? Que é o verso 7, que fala assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Olha, nós temos uma cronologia. Primeiro, nação contra nação. Depois, reino contra reino. Isso vai desencadear fomes, pestes e terremotos. Nação contra nação, sabemos que são países contra países. Reino contra reino hoje seria estados contra estados, cidades contra cidades. Às vezes, guerra civil, territórios sendo divididos. Isso aí vai desencadear fome, pestes, porque com certeza, de fato, uma arma que vai ser usada, se uma possível 3G, vão ser armas biológicas, armas que são doenças. Já são usadas aí, dizem a Rússia, alguns mosquitos aí para promover alguma coisa aí nos russos e algo desse tipo. E todas essas coisas é o princípio das dores. É aqui, de fato, que a mulher começa a sentir aquela dor, a sofrer. É aqui no início que começa a ver que vai chegar o momento que Eva foi amaldiçoada. Olha, com dores conceberás os vossos filhos. Então, aqui nós vemos de fato a humanidade, a terra começando a gemer. Que o que uma mulher com dores de parto faz? Ela geme de dor, grita, esbravece. Então, ela fica ali em um momento no qual ela está prestes a dar à luz. E se de fato nós estivermos entrando nesse ciclo? No meu ponto de vista, e nós podemos provar aqui também na palavra de Deus, no vídeo anterior você pode ver, em Isaías 13 você observa que o Criador deixa lá que o contexto de dores e ais é também o contexto de sol, lua e estrelas. E o primeiro sinal é o tremor em toda a terra. E eu defendo, já tenho defendido, que esse tremor em toda a terra seria e foi no caso, ou está sendo, a pandemia de Covid-19. Isso demonstra para nós um cenário provável do que vai ser no fim dos tempos, o controle da grande massa da população, até mesmo do seu ir e vir, dinheiro sendo dado às pessoas para as pessoas receberem a marca, e essa marca levaria umas pessoas a ficarem dentro de casa, tranquilas, recebendo dinheiro, fazendo ali o seu churrasquinho, bebendo a sua bebidinha, e todo mundo tranquilo, e o governo até mesmo bancando. Cidades aí que vão ter poucos veículos por causa da ação climática. Então, isso aí pode ser um retrato do que vai ser quando a marca de fato for imposta. Como também foi, nós sabemos, foi imposta através da mente. Muitos caíram nesse sistema, né? Muitos foram nesse caminho da grande mídia porque não estavam ligados aqui nas profecias, mas já passou, né? Quem somos nós para apontar alguém? Mas de fato nós vemos que foi um teatro, a pandemia. Você entende assim? Foi uma demonstração, uma amostra grátis. A melhor palavra dizer é essa, uma amostra grátis daquilo que vai ser no fim dos tempos. Do Criador, porque Ele é bom em todo tempo o Criador é bom. E aqui nós vemos esse momento de princípio das dores. Aí nós entramos no terceiro e último momento, né? Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas
as nações por causa do meu nome. Olha qual nome vai ser odiado no fim dos tempos. É o nome do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, do caminho, a verdade e a vida. É do Filho primogênito. Então, nesse tempo, muitos vão ser escandalizados, vão trair-se uns aos outros e uns aos outros vão se odiar. E nesse tempo também, os falsos profetas vão surgir, porque aí é uma religião no qual aceita tudo, mas o nome do Cordeiro não aceita. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então este é o contexto, eu quero que você acompanhe comigo. Se você puder, compartilhe por um amigo, um familiar este vídeo. Nós estamos aqui com o propósito só de compartilhar os estudos e alertar a você que está aqui, a estocar alimentos, a você se preparar para as coisas que estão prestes a vir e ter ter uma comunhão maior com o Criador, a você verdadeiramente viver na graça e na obediência, uma vida reta com o Senhor, tá bom? Muito obrigado por você que esteve aqui até agora comigo, Deus abençoe sua vida, vamos continuar estudando, orando um pelos outros, que a graça e a misericórdia e o perdão do Criador esteja sobre a nossa vida através do sangue do Cordeiro que está na cruz. Este amigo que vos fala foi o amigo, irmão Luciano. Forte abraço a todos vocês. Fiquem na paz, fiquem com Cristo.